tempo. Então vamos estar lendo Mateus capítulo 15, do 32 ao 39, que diz assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdã. Entregue tudo nas mãos de Jesus. Existem coisas na nossa vida que não dão certo ou que não vão bem, porque nós não entregamos ainda totalmente e plenamente nas mãos do Senhor. Eu não estou dizendo que são todos os casos, mas muitos deles que ainda permanecem e interferem na nossa vida, prejudicam a nossa vida, é porque nós não entregamos totalmente, plenamente nas mãos do Senhor. Só por uma questão de contextualização, conforme nós já vimos em mensagens anteriores, Jesus ele sai da cidade e da região de Genezaré, na Galileia, e ele vai para então, ali que era a terra dos judeus, e ele vai para o noroeste, ele vai para as regiões de Tiro e Sidom, aonde tinham apenas gentios. Gentios eram todos os povos que não eram dos judeus, e o judeu era o povo de Deus. Então ele vai para aquela região, lá temos o registro de apenas um milagre, onde ele expele o demônio da vida daquela menina, e de lá ele volta para as margens do mar da Galileia, mas continua numa região de gentios, que era então a região de Decápolis, 10 cidades que ficavam ali, agora na região leste do mar da Galileia. E então ali reuniram-se em torno de Jesus durante 3 dias. A Bíblia fala de multidões, então de cada cidade, de cada lugar, vinha uma multidão. E eu fui pesquisar para saber o quanto que é uma multidão, e aí ele diz que multidão é um número grande de pessoas, não tem uma definição exata. Se é a partir de 100, 200, 500, é um grande número de pessoas, Então, muitas pessoas vinham de várias regiões e estavam ali com Jesus nesses 3 dias. E ali vinham pessoas famintas, ali vinham pessoas aleijadas, ali estavam sendo trazidos para Jesus cegos, coxos, mudos, pessoas de vários tipos, abandonados, divorciados, desquitados, amaziados. E viam pessoas de tudo quanto é tipo para Jesus, pessoas da alta sociedade, pessoas para aprender, pessoas para poder ouvir Jesus. Então havia vários interesses ali daquela multidão, mas muitos estavam ali, já tinham sido curados e permaneciam ouvindo Jesus, ouvindo da palavra do Senhor Jesus. 3 destaques importantes nós queremos fazer aqui, nesse texto. É claro que o Espírito Santo pode falar ao nosso coração, dando-nos mais instruções ainda, mas nós queremos destacar aqui pelo menos 3, e o terceiro ele se desdobra um pouquinho mais. O primeiro destaque é quanto à compaixão de Jesus. Nós sempre vamos ver Jesus usando de compaixão, de misericórdia, de amor para com aqueles que sofrem. E quem não sofre? Ele usa de compaixão para com aqueles que estão perdidos. E quão perdidos nós andávamos, ou ainda alguns estão andando, longe de Jesus, longe da salvação, e Jesus usa de compaixão para com todos. Diz o versículo 32, que chamando Jesus os seus discípulos, chamou aqueles 12 homens e conversou em particular com eles, falou assim: eu tenho compaixão desta gente,
Há 3 dias que eles permanecem comigo, não tenho o que comer. E eu não quero despedi-las em jejum, porque indo pelo caminho podem desmaiar, podem dar algum problema. 3 dias sem comer. Talvez mulheres grávidas, pessoas doentes, ou com outras situações ali, né? Então eles precisavam da alimentação. É interessante nós olharmos aqui que na primeira multiplicação dos pães, Jesus fez entre os judeus. E os discípulos tomaram iniciativa, olhando para a necessidade do povo. Só que eles viram a necessidade e falaram para Jesus: despede a multidão, porque não tem como alimentar. Mesmo que nós tivéssemos bastante dinheiro para que eles pudessem comprar, mas não dá, despede as multidões. Agora, na segunda multiplicação dos pães aqui, ela acontece entre os gentios, entre os estrangeiros, numa situação pior, porque agora eles não tinham para onde recorrer. O lugar era deserto. Não haviam padarias, mercados ou vilarejos por perto. Lá na outra, lembra que eles falavam? Para que saindo, passando pelas vilas, pelas estradas, pelas fazendas, propriedades, pudessem comprar. Mas não tinha dinheiro. Jesus multiplicou. Agora que entre os gentios, né, eles não tinham como. A situação era ainda pior. E então, eles não tinham como resolver aquela situação. Pelo menos, aparentemente, esses discípulos não tinham como resolver. Essas pessoas estavam com fome, vieram de longe e Jesus se compadeceu de cada uma delas. Então veja que a compaixão de Jesus não era só para com os judeus, mas também para com os gentios. Isso significa que ele se compadece dos outros e também de mim e também dos outros. Todos são alvo do amor e da compaixão de Cristo Jesus. Ele se compadece de todos, indistintamente, e não só na questão de uma necessidade, talvez material, mas da salvação. Ele se compadece de todos, ele não faz acepção. Todos, seja rico ou pobre, independentemente da cor da pele, da nacionalidade ou qualquer outra diferença, para Cristo não tem, ele não faz acepção de pessoas. Tá? Então esse texto mostra esse grande amor, essa grande compaixão. Então ele se compadece de cada um de nós, de todas as pessoas, porque ele veio para salvar a todo aquele que de fato crê. É interessante notar que eles estavam 3 dias sem comida, 3 dias sem alojamento. Eu gostaria que os irmãos pensassem um pouquinho nisso aí. Eu não sei como que eles se arrumavam, 4.000 só de homens, fora mulheres e crianças, num deserto, questão de banheiro, questão de dormir, questão de se colocar. Só pense nessas coisas assim. Pensa o transtorno desse povo. E eles estavam há 3 dias e não faziam menção de ir embora, querendo ouvir de Jesus, querendo ouvir a mensagem. A maioria deles já tinha sido curado e permaneciam ali. O desejo de estar com Jesus, aos pés de Jesus, quedado aos pés de Jesus, prazer de estar com Ele para ouvir os seus ensinamentos. Eles desejavam a palavra mais do que o ouro, como o salmista diz. Eles tinham a palavra de Jesus como algo mais doce do que o mel. Eles tinham prazer na lei do Senhor. 3 dias eles estavam ali. Então não era assim: eu fui sexta-feira no culto de oração, não preciso ir na escola dominical. Eu fui sábado à noite, não preciso ir no culto domingo à noite. Eu já fui semana passada, não preciso ir nessa. Eles não queriam ir embora. Hoje as pessoas, uma grande parte, não querem ir para Jesus. Acham um monte de desculpa. Levanta 4 da manhã para ir para o serviço e não levanta 8 para ir para a escola dominical. Não tem desejo, não tem anseio, não tem esse fervor espiritual. Cristo parece que não vale mais. Não tem mais uma importância. Não tem anseio por Cristo, desejo por Cristo, prazer de estar com Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, ouvindo a palavra do Senhor. Qual é o desejo, o fervor do nosso coração? De buscarmos a Ele, de permanecer com Ele, com o estômago vazio, com dores, com limitações, com dificuldades.
Mas tudo quanto é dificuldade, nós queremos usar como desculpa para não ir. O que nós devíamos fazer? Levar para Jesus a dificuldade. Apresentar para Jesus a necessidade. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ainda mais ir, porque se tem um problema, eu não devo deixar de ir. Se tem um problema, eu tenho que ir ainda mais e levar ele aos pés de Cristo Jesus. Meus irmãos, Jesus tem compaixão de nós, Ele ama cada um de nós, Ele quer o melhor para cada um de nós, que nós possamos ir a Cristo Jesus. Um segundo destaque que eu faço nesse texto é quanto à insensibilidade dos discípulos. Olha o contraste, a misericórdia, a compaixão de Jesus e a dureza, incredulidade e insensibilidade dos discípulos. Quando Jesus falou no pé do ouvido deles, olha, eu tenho compaixão desse povo, né? Permanece comigo há 3 dias, não tenho o que comer, eu estou com dó deles, eu não quero que eles vão embora assim. Os discípulos falaram para Jesus, onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? De onde pode vir a solução? Com quem que eles estavam falando? Com Jesus. O que Jesus tinha feito há poucos dias? Multiplicação de pães. Mesma coisa, não poderia fazer de novo. A Bíblia não fica presa, por isso que João diz que se fosse registrar tudo o que Jesus fez, não caberia nos livros. Ou seja, ele fez muito e muito mais do que está registrado. Talvez houve a 3ª, a 4ª, 5ª, 10ª multiplicação dos pães, mas a Bíblia registra 2 delas. Mas eles já tinham visto isso antes. Jesus, ele pode fazer de novo aquilo que ele já fez. Se ele livrou um dia, abençoou um dia, ele pode lhe abençoar de novo, livrar de novo. Quando surgir a necessidade, apresenta de novo diante do Senhor. Mas os discípulos, duro de coração. Enquanto Jesus se compadecia, agia pela fé, os discípulos estavam incrédulos, apenas agindo pela razão. E pela razão eles estavam certos. Não tinha como alimentar aquela multidão. Não dava. Agora nem um pouco de dinheiro eles tinham. Agora estava zerado. Apenas 7 pães e alguns peixinhos. Olha o diminutivo aí. Não sei se está propositalmente aí, né? Se alguém quiser pesquisar nos originais. Mas ele não fala assim, olha, 7 pães e alguns peixes. Alguns peixinhos. O que dá? É mais ou menos assim, Senhor, tem 7 pães aqui, não vai dar nem para 10 pessoas. Alguns peixinhos aqui, é pouquinho, Senhor. Não dá para fazer um sanduíche para cada um? Né? Ou pelo menos para nós aqui, entre os discípulos. Se ficasse só entre nós, nós tínhamos que dividir 7 por 12, 13, 15, não sei, né? Os mais próximos de Jesus ali. Então, na primeira multiplicação, era possível amenizar a situação se eles tivessem dinheiro, mas agora não tem, Senhor. Agora não dá. Agora são 4.000 homens, mais mulheres e crianças, e nós não temos o que fazer. Irmãos, nós não podemos desprezar a razão em momento algum, mas ela pode muitas vezes endurecer o nosso coração. A razão é quando nós agimos assim, 2 mais 2 é 4. Então, se eu tenho isso e aquilo, né, só dá assim, não tem outro jeito. E matematicamente é isso. Agora, para Deus, a matemática é diferente. Ele transforma, ele multiplica, ele age diferente. Então, nós não podemos agir apenas na razão, porque ela chega no momento que ela pode nos levar a cauterizar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no sobrenatural de Deus. Os discípulos nem se lembraram do primeiro milagre. Eles ficaram e focaram no problema e se esqueceram do poder de Jesus. Não é assim muitas vezes? Quando vem o problema, nós buscamos todos os meios, todas as formas para resolver. E aí, quando nós ficamos ali, não tem mais saída, vai para o cartão de crédito, vai para o cheque especial, vai para um financiamento, vai procurar resolver qualquer outro jeito. E depois que está afundado de tudo, vai lembrar, puxa, se eu tivesse orado ao Senhor, se eu tivesse colocado nas mãos do Senhor, será ainda dúvida, né? Mas olha um pouquinho de fé já surgindo aí, né? Então, nós precisamos crer mais, meus irmãos. A razão vê problema, a fé vê solução. E o mar? Continue marchando. É isso que nós precisamos fazer.
Então nós precisamos deixar a insensibilidade racional e crer que com Jesus tudo é possível. Que nós possamos então olhar mais para Jesus do que para os problemas. Nós sempre vamos ter problema. Olhe para Jesus. É Ele quem vai conduzir. É Ele quem vai amparar. É Ele que vai fazer milagres. É Ele quem vai resolver as questões da nossa vida. Vamos andar com Ele, confiar nele, crer nele. Mas se você talvez está pensando, mas será? Faça experiência. Lá em Malaquias ele diz, provai-me nisto. Se você fizer aquilo que tem que ser feito de obediência, de confiança, o Senhor vai fazer. Nós temos que confiar, ou então não é fé, é apenas razão. E por último, meus irmãos, nós olhando para os versículos 34 ao 39, Jesus falou assim, quantos pães vocês têm aí? Falaram, tem 7 pães e alguns peixinhos aí. Então Jesus tomou aqueles pães, né? Mandou ele se assentar, deu graças a Deus, partiu, deu aos discípulos e estes deram ao povo e fartaram ali uma grande multidão a ponto de sobrar aqui, em grande quantidade aquilo que eles tinham. Então o terceiro destaque aqui é quanto ao poder de Jesus. Nós precisamos crer no poder de Jesus. Ele diz em Mateus capítulo 28, em 18, todo o poder ou toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que ele está dizendo é, não há limites para mim. Creio nisso. Confie nisso. Os discípulos que eram covardes, que negaram Jesus, que fugiram depois que eles ouviram essa mensagem de Jesus, porque são as últimas palavras de Jesus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Confia em mim. Eles passaram a confiar. Os medrosos que fugiam, agora estavam dispostos a dar a vida, eram presos, açoitados, e falaram assim, nós não deixamos de falar desse nome. Nós não vamos negar o Senhor Jesus. Por quê? Porque eles confiaram. Eles viram que Jesus é de fato todo-poderoso e Ele é para nós. Nós temos que crer nele, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos, imaginamos e tudo mais. Jesus tem todo o poder e autoridade sobre o pecado, sobre as possessões demoníacas. Ele tem autoridade sobre as enfermidades. Ele tem autoridade sobre toda e qualquer autoridade. Ele é soberano. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas esse Deus, esse Jesus todo-poderoso, Ele não queria fazer o milagre sem a participação dos seus discípulos. Afinal de contas, eles eram discípulos, e discípulo precisa ser treinado, para que eles pudessem fazer coisas maiores do que Jesus fez, e isso ele disse lá em Marcos, eles deveriam ser treinados. Jesus falou, vocês vão participar comigo deste milagre, vocês vão participar agora, juntos aqui, deste milagre. Jesus podia fazer esse milagre do nada, como ele fez cair maná no deserto, durante 40 anos para aquele povo, do nada, caiu maná para eles toda madrugada, toda manhã. Jesus podia fazer um milagre, cair pão ali, vir comida para eles, codornas voando, não sei porque, daí não sei como é que eles iam, mas para Jesus não teria problema não, para acender o fogo, para limpar, para salgar, sei lá o que, né? Mas a ideia aqui, meus irmãos, é que não há impossível para Ele. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então Jesus queria agora ensinar os seus discípulos para que eles participassem desse milagre. Agora, não só aqui, mas em outras ocasiões, só para lembrar, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, ele falou, mas como? Com esse cajado, um pedaço de madeira que ele tinha na mão. Você vai libertar esse povo? Olha, para Deus não importa. Noutra ocasião, alguns cântaros e um grito, né, e algumas tochas acesas, bem poucas, e um exército inumerável fugiu. É assim que Deus age. O que você tem na mão? É isso que nós somos levados agora a pensar. Nós somos levados, então, a buscar isso. Quando Ezequias ficou doente, Deus mandou lá o Isaías falar para ele, falou, Isaías, vai lá e fala para Ezequias colocar em ordem sua vida, porque ele vai morrer.
E está determinado mesmo, vai morrer, não tem escapatória, não. E Isaías foi lá e falou: olha, dá um jeito de consertar a tua vida, porque você vai morrer. E saiu da cidade, entregou o recado de Deus. E quando ele está, antes de sair da cidade, né, o Ezequias tinha virado para a parede e orou. E aí Deus falou para ele: volta lá e faz uma pasta de figo e coloca nele. Tá? Então, olha, uma pasta de figo para uma doença incurável, para um problema que não tinha solução, mas agora mais 15 anos com a pasta de figo. Jesus uma vez usou saliva, um pouquinho de terra, colocou no olho do cego e falou: vai se lavar no tanque de Siloé. E o cara ficou vendo, foi curado. Terra, saliva, e lá num tanque. Ele não podia curar o cego, falou: olha, abre os olhos aí. Ele podia fazer. Ele usa algumas coisas, e eu quero que os irmãos prestem atenção sobre isso. Ele usa algumas coisas, por mais simples e pequenas que sejam. Jesus usou as mãos dos homens para tirar a pedra para que Lázaro ressuscitasse. Jesus usou 5 pães para alimentar 5.000 homens. Jesus usou 7 pães para alimentar 4.000 homens. Jesus pode usar o que você tem, irmãos, para multiplicar, para suprir a sua necessidade. Não precisa partir do nada, pode partir daquilo que você tem. E geralmente é assim que Deus vai agindo. Por isso que Jesus falou assim: quantos pães vocês têm? E eles falaram: nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Você já viu aquele ditado bem popular e bem conhecido que diz assim: o pouco com Deus é muito? É verdade. É daqui que sai um ditado desse. O pouco com Deus é muito. É claro que incorporando aqui a gratidão também, né, que nós queremos destacar. Então, Jesus ele pediu para eles deram nas mãos de Jesus aqueles 7 pães e alguns peixinhos, e com isto Jesus alimentou mais de 4.000 homens. Pão em abundância, comeram a se fartar. Quando nós colocamos o pouco que temos nas mãos de Jesus, Ele pode realizar grandes milagres. O que é que está minguando? O que está pouco? O que você está precisando? Coloque isso nas mãos de Jesus. Ele pode fazer milagre. Se há pouca provisão, se há pouca saúde, se há pouca fé, a única coisa que você precisa é entregar esse pouco para Jesus. Entregue para Ele, coloque nas mãos dEle. Então, é interessante aqui que se os irmãos olharem, você não vai achar fé nos discípulos. Eles só obedeceram e entregaram para Jesus. Tem horas que mesmo sem fé, Deus opera milagres em nossas vidas, é só obedecer. Continue naquela sequidão, mas entregue para Jesus. É Ele quem faz o milagre. Se nós pudéssemos fazer, não precisava dele. Então, entregue, mesmo que você fale assim: mas a minha fé está acabando, está apagando. Entregue tudo que você tem a Cristo Jesus e confie nas mãos dele tudo aquilo que você está precisando. Então, quando os nossos recursos estão escassos, Jesus pode fazer um milagre. Quando a razão chega ao seu limite, nós precisamos acionar a fé. Não devemos duvidar do poder de Jesus, mas aprender a depender mais daquele que é o provedor de todas as coisas nas nossas vidas. Lembra de Malaquias 3:10? Que muita gente não quer nem ver, porque ele fala sobre o dízimo. Ah, mas aí 10%, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Daí ele diz assim: provai-me nisto. Por que muitas vezes as coisas estão minguadas? Porque nós não sabemos administrar direito. Entregue para aquele que é o administrador de tudo. Não dê só 10, dê os 90, dê os 100 para ele. Aquilo que fica na sua mão tem que ser guiado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, e deixa Deus conduzir. É melhor nós entregar tudo nas mãos de Deus do que nós querer administrar por nós mesmos. Nós vamos quebrar a cara. Nós quebramos a cara. Entregue nas mãos do Senhor Jesus. Ele faz germinar, Ele faz multiplicar, Ele faz as coisas acontecer, porque Ele é
poderoso para abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. 10% é uma medida. Mas ele diz assim, vocês vão perder de vista, vão perder de conta. Ah, mas será? Creia, a palavra de Deus está dizendo, é Deus está falando. Se você está duvidando, não é de mim, é do Senhor, da palavra do Senhor. Creia nisso e nós temos que fazer isso, meus irmãos. Olhando aqui para os versículos 35, 36 e 37, nós vemos que Jesus foi quem operou o milagre. Mas é interessante, meus irmãos, mais uma vez enfatizando que esse milagre, ele aconteceu à medida que eles distribuíam. Depois o sexto final vou falar, mas eles pegaram aquilo ali, com esses 7 pães que Jesus partiu e colocou ali no meio, e as pessoas iam pegando e a coisa ia aumentando, ia se multiplicando. E não acabava. Então não houve um montão de pão, mas à medida que eles iam distribuindo, não faltava dentro daquelas vasilhas. É interessante. É extraordinário o milagre que Deus faz. Assim Ele vai fazendo. Quando nós vamos entregando, vai multiplicando. Nós vamos entregando, Ele vai agindo. Ele vai fazendo, Ele vai restaurando. Né? Então, aqui nós encontramos nessas palavras de Jesus, né, que a multiplicação, o milagre acontece quando nós vamos entregando nas mãos do Senhor. Disposição e obediência. Se tiver fé, melhor ainda. Então, o pão se multiplicava à medida que se distribuía. Lázaro ressuscitou após os homens tirarem a pedra. O mar se abriu após o povo marchar em direção ao mar. Os 10 leprosos foram curados quando eles estavam indo para se apresentar ao sacerdote. O cego foi curado quando ele foi lá no tanque para se lavar. A prosperidade vem quando nós deixamos o comodismo e a preguiça. Né? As bênçãos vêm quando nós nos dispomos a ir à fonte das bênçãos, que é Cristo Jesus. Acredite e entregue e descanse e confie no Senhor e coopere, né? Entregue nas mãos do Senhor, traga para Ele o pouco que você tem. Por último, meus irmãos, o ponto que nós precisamos destacar aqui é a gratidão. Jesus pegou. Primeiro, Ele pegou o pão e deu graças. Segundo, Ele pegou o pão e Ele partiu. E terceiro, Ele deu aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Coisa extraordinária, os discípulos estavam dando pão, talvez era deles aqueles 7 pães. Entregaram na mão de Jesus, Jesus deu graças, partiu e falou assim, agora podem distribuir para o povo. E aí, meus irmãos, houve o grande milagre da multiplicação. Se você precisa de um milagre, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar graças a Deus. É o que Jesus fez aqui. A primeira coisa, Ele deu graças a Deus por 7 pães e alguns peixinhos. E aí, o milagre veio. As coisas aconteceram. Você precisa de um milagre na saúde, na vida do seu filho? A primeira coisa que você tem que fazer é agradecer pelo filho que você tem. Por essa bênção que Deus tem dado para você. Daí depois, pede o que você precisa para o seu filho, mas primeiro agradeça pelo seu filho. Você tem um filho. Casamento está difícil? Primeiro agradeça pelo seu cônjuge. Você tem um. Tem muitos que não têm. Muitos que gostariam de ter e não têm. Agradeça pelo cônjuge. Por mais difícil que seja, primeiro agradeça, porque você tem alguém do seu lado. E aí peça a Deus para que Deus venha abençoar a vida dele. Você está sem emprego? Agradeça a Deus, porque você tem capacidade, sabedoria, formação. Você tem pés, você tem mãos para trabalhar. Primeiro agradeça a Deus por aquilo que Ele deu, para que você então possa agora trabalhar com as próprias mãos e ser abençoado pelo Senhor, para poder então desfrutar do resultado do trabalho. A despensa está vazia? Está faltando algumas coisas na despensa? Primeiro agradeça pelo alimento de hoje. A gratidão, ela multiplica. A murmuração e a ingratidão fazem minguar. É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos para o princípio da fidelidade, quando Jesus contou a parábola dos talentos, Ele diz que aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Aquele que é ingrato no pouco, será também ingrato no muito. Não é a quantidade, é a atitude de cada um de nós.
Seja grato a Deus com o pouco que tem. E Deus multiplicará e Deus abençoará. Meus irmãos, terminando aqui, queremos afirmar que a provisão divina é sempre maior do que a nossa necessidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu tive visitando lá o presbítero Petrônio e a irmã Jô, e nós ali na nossa reflexão, nós chegamos à seguinte conclusão: ainda bem que Deus não nos dá aquilo que pedimos, porque Deus nos dá sempre mais do que nós pedimos. Eles tinham 7 pães, sobraram 7 cestos. E diz, né, que essa palavra no original, esse cesto no original, não é um cestinho para distribuir alimentos. Era um cesto do tamanho daquele que Paulo foi descido na muralha. Ou seja, cabia um homem lá dentro daquele cesto. Sobraram 7 cestos cheios de alimento. O que não dava para 10 pessoas, agora talvez daria para 200 a mais. O que sobrou, todo mundo comeu. E eu acredito que lá também tinham alguns presbiterianos que quando sobra alguma coisa, falam: posso levar para casa? Posso dividir? Posso levar uma partezinha aqui e tal, né? Vamos dividir. Eu acredito que a Virgínia levou pão para casa. E sobrou ainda aqui. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que multiplica. É um Deus que nos dá muito a mais daquilo que nós precisamos. Pode olhar. Você tem feito a oração do Pai Nosso dizendo assim, pedindo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você comeu o pão hoje, né? Você está preocupado com o pão amanhã? Não. Você tem pão com fartura. Todos que aqui estão podem passar uma semana sem comprar nada, que tem coisa em casa para comer. E muito mais. Meus irmãos, é algo extraordinário, maravilhoso. Nós pedimos o pão de cada dia e a nossa despensa tem em abundância. O apóstolo Paulo diz: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Alimento e o que vestir. Você tem uma casa, você tem uma bicicleta, você tem uma moto, você tem um carro, você tem guarda-roupa cheio de roupas. Olha como Deus dá muito a mais, muito além daquilo que na verdade nós estamos precisando. Então eu quero dizer, meus irmãos, que com Deus não há escassez. Na casa do Pai há pão com fartura. Volte para a casa do Pai. Creia no Pai, confie no Deus da provisão, porque Ele abençoará grandemente as nossas vidas. Mas nós precisamos entregar tudo, mesmo que seja pouco, entregar nas mãos do Senhor. Mesmo que seja pouquinho, entregue nas mãos do Senhor. É Ele quem multiplicará, é Ele quem abençoará. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça para que nós possamos depositar nele a nossa fé, que nós possamos ser obedientes para obedecer a palavra dele e entregar tudo nas mãos do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este momento de festa espiritual, uma noite, ó Deus, memorável na vida de cada um de nós, principalmente pela Tua palavra, que mostra que Tu és o Deus da provisão e que assiste os Teus filhos e abençoa, mesmo que a fé é pequena, mesmo que as coisas estejam minguadas, mas o Senhor vai abençoando quando nós damos o passo, quando nós obedecemos. Se há alguém aqui nesta noite, ó Deus, que está passando por limitações, por privações, por provações, por dificuldades, ó Deus, que o Senhor possa nesta hora tocar nesses corações, para que cada um possa entregar tudo diante do Teu altar, seja problema familiar, existencial, do trabalho, qualquer outra área da vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nós deixamos diante do Teu altar e pedimos a Tua graça e a Tua bênção. Nós assim oramos, ó Pai, deixando tudo diante de Ti, saindo daqui na certeza de que o Senhor nos abençoará nesta semana, no trabalho, nos desafios, para que possamos, ó Deus, ter o anseio, o desejo de permanecer em comunhão contigo e no próximo encontro, na próxima reunião, de estarmos juntos, ó Pai, do Senhor, como essas pessoas que não queriam deixar a Tua presença. É no nome de Jesus que nós pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo reunido nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém.
que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que Deus abençoe a todos. Estarei ali na porta para cumprimentar os irmãos e agradecemos a